primeira questão é que a gente não tem os dados que vão ser perguntados. Não temos. Por isso as perguntas têm que começar a ser feitas. Por isso nós precisamos do Conselho para fazer essas perguntas de afinal, a Prefeitura está funcionando? Que hoje a pergunta que é feita é: o meu processo andou? Eu, o interessado no processo X, quero saber se o meu interesse foi contemplado pelo Estado. Nós precisamos evoluir coletivamente para os processos estão andando, quantos processos foram eficazes, quantos que não foram. Então, para isso é que nós precisamos de essa coisa do nosso lado, que é o Conselho nos questionando. As perguntas sendo feitas, nós, o Poder Público, vamos ter que nos desdobrar para respondê-las. Criar as formas de relatório, por exemplo, que dão conta do desempenho coletivo, não simplesmente do andamento do processo que tem um interessado, e assim por diante. E dizer que realmente nós temos limitações dadas pela lei. Nós não podemos fazer tudo, graças a Deus. Tá? Porque Deus me livre de estar na minha mão fechar ou não um bar. É preciso que exista o requisito que diz, que a lei diz, qual é o requisito para um bar permanecer aberto e qual é o requisito que diz que um bar deve ser fechado. E qual é o procedimento que distingue o bar que tem que ser aberto do bar que tem que ser fechado. Porque é isso que nos permite ter uma ação equilibrada. Então, são essas questões que eu queria responder. Eu queria partir um pouquinho da questão que a gente levantou e que a representante aqui acho que não sei de onde era, que falou também, mas eu vou numa outra linha, embora reconhecendo o que foi dito. Foi dito o seguinte: nós já temos muitas instâncias de participação, certo? Já temos o Cadinho, né? Tivemos o Conselho de Orçamento Participativo, tem o Conselho de Metas, tem o Conselho da Cidade, tem o Conselho de todos os Conselhos de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Habitação, né? Tem uma infinidade, isso não tem dúvida. Nós já temos uma estrutura de participação, mas quando eu digo que é aí que começa a minha preocupação, né, é exatamente porque nesse momento me parece que isso tudo está bastante confuso para todos. Isso mesmo. Né? Eu acho que essa eu acho que é a questão que me preocupa. Né? Então, reconhecendo que nós já temos um partido zero, estamos criando um novo, né? Tem que ser criado, é fundamental que seja criado, porque eu acho que ele é o pai, ele tem que ser o principal conselho. Certo? O principal conselho do ponto de vista da participação capilarizada da sociedade na cidade de São Paulo, né? Eu acho que essa é a questão fundamental. Nós vamos ter 1.100, nós vamos ter um para cada 10 mil habitantes, então, que é uma coisa básica da representação local, certo? O vereador em tese deveria ser isso, né? Um vereador para cada 10 mil habitantes, para não ser essa loucura que nós que somos, quer dizer, eu que sou vereador, é impossível, porque a quantidade de coisas que as pessoas te procuram para fazer, para representar, é impossível ter um vereador que é o cara, ao mesmo tempo, que cuida em tese das questões mais locais e que representa 200 mil pessoas. Tá certo? Ele representa o voto dele. Não importa, quer dizer, na verdade, você tem quer dizer, agora está se saindo, de certa forma, de cada distrito, porque as pessoas são eleitas no distrito, embora a unidade administrativa seja do prefeitura. Então, eu acho que essa é a questão que eu quero chamar a atenção. E como eu acho que esse deveria ser legitimado de maneira muito forte, porque aí a questão que o Fábio levantou aqui, não é que ela fica minimizada. Quer dizer, a discussão do orçamento em nível local tem que passar pelo Conselho. Vai ter que ter uma comissão de orçamento dentro
né, do Conselho Participativo. Vai ter que ter uma, tá certo? Que vai poder fazer, porque uma das principais funções do Conselho Participativo tem que ser discutir o orçamento e as prioridades da região. Então vai ter duas coisas, né? O do orçamento participativo... Mas vamos ver o que eles querem ver. Não, agora outra questão é o que de fato vai ser debatido e eventualmente poderia ser deliberado nessa instância. Aí é uma outra discussão, né? De qualquer maneira, eu acho que existe aí uma certa colcha de retalhos participativa que precisa ser melhor trabalhada. Isso não se refere apenas a essa instância local. Por exemplo, o CADinho. O CADinho tem que ser, minha opinião, vocês têm aqui representante do CADinho. Eu vi aqui a nossa representante do CADinho, que é, né, você está aqui, né, e a Cilinha está ali, você está ali. Bom, então, tem vários... O CADinho, na verdade, deveria ser a Comissão de Meio Ambiente do Conselho Participativo. Tá certo? Porque nós temos que ter, dentro do Conselho Participativo, temos que ter as pessoas que cuidam de alguns assuntos, que também, claro que vai discutir tudo, mas cada um vai... Então, nós temos que pensar, e isso é uma engenharia que tem que ser construída. Eu acho bom que a coisa está saindo logo, pelo menos, que é uma coisa que é muito importante. O prefeito Haddad está empenhado em viabilizar uma coisa que há 20 tem a ver com a minha fala anterior, que há 25 anos a gente espera implantar a cidade. Então tá no começo da gestão, é bom, porque não adianta que nem na Marta que decidiu no último ano, está no primeiro ano, vai eleger, mas o passo seguinte vai ser, bom, como é que nós vamos reorganizar o sistema participativo para introduzir ali a questão do orçamento, introduzir a questão do meio ambiente, introduzir a questão de apoio à fiscalização, né, da legislação, né, e tudo aquilo que tem a ver. Isso nesse plano. Aí tem outro plano municipal que também tem que repensar, certo? Que aí é outro desafio. Porque nós temos, quer dizer, no fundo, os conselhos estão reproduzindo a estrutura fragmentada da prefeitura. E aí, quer dizer, hoje já é complicado. Hoje o prefeito, quando quer discutir um assunto, ele chama 4 secretários, certo? Porque se chamar um só, provavelmente não vai resolver o problema. Né, porque as coisas tudo cruzam com vários, e os conselhos também ficam mais ou menos do mesmo jeito, muitas vezes, porque um assunto que é de meio ambiente, ele cruza com desenvolvimento urbano, só que tem um conselho que é de meio ambiente, tem outro conselho que é desenvolvimento urbano, tá certo? E tem outro que é de mobilidade, agora que foi criado, que tem a ver com desenvolvimento urbano. Então, no fundo, né, a gente tem aí uma concorrência de conselhos discutindo as mesmas coisas, que no fundo, o que cada um decide perde muito da sua importância, porque o que ele decide está delimitado, quando ele decide ou quando ele implementa alguma coisa, está delimitado, está muito estranho. Então eu acho assim, o passo seguinte vai ter necessariamente que ser repensar essa estrutura de processos participativos na cidade como um todo. Eu acho que nós temos muitas condições de, vamos dizer assim, de construir esse processo. Então aqui é um primeiro passo desse processo, mas se a gente tiver consciência, porque senão vai ficar cada um dentro do seu pedaço e aí vai até começar a concorrer. Quer dizer, eu não tive aqui na fala privada, eu não sei como é que se pensou a questão do CADinho, como é que se relacionou o CADinho com o Conselho Participativo. Não sei como é que isso foi pensado, mas obviamente tem que ser pensado. Quando o Eduardo Jorge criou o CADinho, eu lembro disso, o que ele falou? Enquanto não tiver o conselho representante, pelo menos tem o CADinho. Foi isso que foi. Agora criou o conselho e o CADinho continua existindo. Né? E aí, como é que vai ficar, né, essa relação? Né? Então eu acho que tecer esse plano aí participativo vai ser uma tarefa complicada, senão a gente vai ter mais boi na linha. É isso, obrigado. Gente, eu vou ler várias questões que chegaram aqui para a mesa e depois eu vou devolver a palavra para vocês, porque essas questões chegaram antes das inscrições. Bom, então a Maria Lucília colocou o seguinte: se o calendário foi alterado, quantos anos ficarão os representantes, porque só podem se candidatar uma vez e o conselho discutirá as verbas do bairro? Outra pergunta: na opinião de vocês, os candidatos ao conselho filiados aos partidos políticos
será um aspecto positivo ou negativo? Será que esses conselheiros não deveriam ser cidadãos não ligados a causas partidárias? Outra questão. Nabil, quais as medidas jurídicas e políticas que precisam ser tomadas para fortalecimento das subprefeituras? O que está sendo feito para isso? Nabil vai ter que responder. Questão de gênero. Temos garantido 50% das vagas para as mulheres? Em São Paulo, há mais do que 50% de mulheres. Gostei dessa. Falando de participação, aconteceu uma fala de um servidor da SUB do Boimirim indignado. Queria saber por que tantas manifestações no governo aberto ao diálogo. Eu apenas afirmei. E aí que entra toda a habilidade do governo em aproveitar a oportunidade em dialogar com essas manifestações e mostrar que tem tal habilidade. Muito bem. E só mais um convite, senão vou me matar aqui, que já passaram logo no início. E a pessoa não quer apresentar, então pediu para reforçar esse convite. Vai acontecer o primeiro seminário de habitação e meio ambiente de Boimirim, que é o Fórum do Fundão de Boimirim que está promovendo. E eles querem saber por que as obras de urbanização das comunidades estão paradas, quais são os projetos de urbanização contemplados no programa Mananciais 3 para as comunidades, quais são os projetos de parques municipais e lineares que a Secretaria de Meio Ambiente tem para as nossas comunidades. E ele vai acontecer no dia 26 de setembro, no CEL Vila do Sol, que fica na Avenida dos Funcionários Públicos, 369, no Jardim Veracruz. Agora vamos passar a fala para as pessoas que estavam inscritas. A Helena Werneck foi embora. Ela foi embora, mas ela é candidata lá no centro. A senhora é de chapéu, por favor. E eu vou controlar um pouco a fala para dar tempo de todo mundo falar. Então a senhora vem aqui falar. 2 minutos, por favor. Eu estou até 1 minuto, só não pode vou sentar. Vai lá, certo? Boa noite, eu sou Maria do Socorro, sou do Grande Conselho Municipal do Idoso, certo? Eu sou de organização, sou de Itaquera, a turma falou 3 vezes em Tiradentes, porque Itaquera é 2 coisas que não existem. É o idoso e Itaquera, certo? Agora, esse aqui me vê muitas vezes na câmera, não me vê? Certo? O que eu perguntei, e eu fico assim, a turma subestima muito o ser humano quando é humilde. Aí fala assim, aquela coitada não sabe de nada, é um idiota, certo? Só que eu digo mesmo, o orçamento é uma coisa muito importante. Eu conheço o orçamento não por aqui, eu sou de Recife, Pernambuco. Desde que eu me entendi de gente que eu conheci o orçamento, sempre eu valorizei. Só que aqui o que dá para entender, não, o conselheiro, certo? Eu tenho representatividade aonde eu moro, certo? São mais de 400 famílias. Se brincar, resume aqui é de Aia, certo? Eu acho muito errado, a minha opinião, porque eu fui escolhida para ser conselho do idoso, não é título, porque a periferia, quem trabalha para a periferia, se falar em título, ele diz é mais uma corrupção. Dona Socorro se vendeu, certo? A eleição através de identidade e o interesse, comprovante, certo? Se eu sou de Itaquera, sou de Aia, eu não vou trabalhar em Guaianazes, vou trabalhar onde eu resido, onde eu atuo. E eu acho que isso é o verdadeiro conselheiro, representatividade. Porque quando eu chego na Câmara, na Assembleia, em qualquer setor, eu falo, eu sou Maria do Socorro, sou do Grande Conselho do Idoso e sou da Associação Nosso Sonho, certo? E trabalho com a periferia. Trabalhei 19 anos na FEBEM, como auxiliar de enfermagem, trabalhei no PS Tatuapé e essas crianças que passaram na minha mão é o que eu acompanho hoje, que são avós.
Então, se vocês querem mesmo realmente dar oportunidade à periferia e respeitar os verdadeiros pessoas que trabalham com a população carente, desculpa, vocês têm que ter mais amor, mais humildade e olhar de frente as pessoas que realmente representam a população vulnerável. Obrigada. Olha, o Maxwell e depois o Wesley. Pode tirar, porque eu já me sinto contemplado com as... Você é o Maxwell ou Wesley? Wesley. Tá. Bom, boa noite. Posso falar daqui? Posso? Pode, todo mundo escuta. Boa noite. Satisfação para mim estar aqui, tá? Para contar um pessoal tão, né, alegre, assim, tão participativo nessa noite de quarta-feira. Vou falar, meu nome é Maxwell. Quero primeiramente agradecer o convite do Alexandre, que convidou nós do MOAB, né? O MOAB é Movimentos Unidos pela Habitação na cidade de São Paulo, foi constituído agora no dia 23 de agosto, tinha mais de 2.000 pessoas na constituição do MOAB, é formado por 72 entidades, né, da cidade de São Paulo, entidades independentemente da sua sigla partidária, se uniram para um objetivo comum, que é ajudar a construir essa nova cidade que está se propondo. O movimento Sem Teto de Ipiranga está constituído no Ipiranga, lógico, tem mais de 12.000 pessoas filiadas ao movimento. Eu era ex-conselheiro municipal de habitação, 2009 e 2011, nós somos eleitos com 28.000 votos na cidade, né, a nossa chapa. Estamos para a reeleição das 57 associações que se cadastraram para a eleição do Conselho Municipal de Habitação. Nós temos 30 associações que foram habilitadas, das 30 tem 24 que foram habilitadas em primeira instância, os candidatos já estão habilitados para a eleição no ano que vem, graças a Deus. E estamos aí para compor essa questão do Conselho Participativo. Tem uma pergunta novamente que eu quero fazer: qual o papel do Conselho? Porque assim, foi colocada a ideia do Conselho para todos adotaram essa ideia, estão encarnando essa ideia para si, né? Estão adotando essa ideia, mas ainda a gente desconhece o papel. A gente, né, foi colocado para participar, então vamos participar porque é importante, mas qual que é a importância do Conselho? O que fará o Conselho? Então se colocou, vendeu a ideia para nós, como entidade, como associações sérias, nós estamos adotando a ideia do governo, do prefeito, que é uma questão importante, mas a gente ainda não sabe a verdadeira importância, vai ser ainda definido ainda posterior à eleição. Tá? Depois, se é deliberativo ou consultivo, o privado colocou, apresentou, já me sinto contemplado, colocou também sobre a questão da zona, o que é a zona, o que é a seção. Só tem uma preocupação se não pode trazer prejuízo ao eleitor. Por quê? Porque se não tiver ampla divulgação, né? Se não tiver ampla divulgação de como que vai ser o Conselho Participativo, pode trazer, né, prejuízo ao eleitor. O cara vai na subprefeitura de Ipiranga, Faleireiros, MBoi, chega lá, não tem que ir para a escola tal, tá na escola tal. Então o cara não vai votar. Então tem que ser muito divulgado, tem que ser muito trabalhada essa questão. O TRE, é fácil colocar a culpa, né, jogar tudo para o TRE e depois o TRE definir as escolas. Se não for divulgado nas regiões, nas subprefeituras, nos 96 distritos, vai ficar complicada a eleição para quem realmente quer votar. Tá? E se falou muito da questão da mobilização social que nós tivemos na cidade, a mobilização que comoveu o Brasil, todo o Brasil foi para a rua, uns de maneira pacífica, outros não tão pacífica, né? E a gente quer saber se no dia da eleição tem possibilidade de ter o passe livre garantido para que as pessoas que moram longe do local de votação tenham a possibilidade de ter a sua passagem garantida para fazer, né, o seu papel. Uma outra questão aqui, eu já vou fazer um convite, tá? Dia 30 de setembro, o privado não está aqui, mas se ele tivesse, ele confirmaria. 30 de setembro agora, nós estamos fazendo uma grande ação de mobilização social em frente à Prefeitura de São Paulo, em frente ao viaduto do Saco. Pode ficar tranquilo que nós vamos lá para jogar ovo no prefeito, pinchar a parede, escrever anarquia. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é agradecer ao prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad,
Sou do Movimento Sem Teto, não sou político, sou politizado, é diferente. A gente tem que reconhecer o trabalho que o prefeito está fazendo pela cidade. Foram movimentos que apoiaram o prefeito na candidatura, passou a eleição, ocupou prédio no centro, né, Nabil? Nabil acompanhou, ocupou prédio no centro, ocupou terreno que já tinha função social definida, que era a construção de unidades habitacionais para as famílias que mais necessitam, ocupou unidades já pronta, já tinha pessoas prevista na lista para ir lá morar, o cara foi lá e ocupou as unidades já prontas, tá? Então hoje, no dia 30, nós vamos na Prefeitura de São Paulo, nós fizemos uma placa de homenagem para o prefeito, para o secretário, para o vereador Polici Neto e para o presidente da Câmara Municipal, José Américo, representando os outros 55 vereadores da cidade, porque aprovaram o projeto de lei 0468 de 2012 do novo vereador Polici Neto, e ortogado, assinado, protocolado por 47 vereadores dos 55. Historicamente isso nunca aconteceu. Quero agradecer o companheiro que lembrou da nossa luta na Câmara. Ficamos 1 ano e 2 meses indo todas as quartas-feiras, em todas as sessões da Câmara, para aprovar o projeto. Está até aqui do meu lado, aqui, por incrível que pareça. Está aqui, terreno lá da Petrobras, 420 mil metros quadrados, que vai garantir já para o governo Fernando Haddad 5 mil unidades. Eu estou garantindo quase... das 55 mil, estou colaborando com 5 mil aí, que vai construir unidades para as famílias que mais necessitam. Muito obrigado aí, vocês terem me ouvido atentamente. João Pedro, depois o Américo e depois o Fidel. Bom, boa noite. João Pedro, eu sou conselheiro de saúde eleito aqui da Subpinheiros. Então, é assim. Nós, na saúde, somos deliberativos. Nosso partido é o SUS. Tá? Independente, eu acho que tem dois lugares que ninguém quer ir aqui. Um é o pronto-socorro na emergência e o outro é o cemitério. Tá? Quando deu o problema lá no Sorocabana, o Gerão se lembra, que nós fomos no Ministério Público, denunciamos aquela diretoria que foi presa pela Polícia Federal, e hoje tem uma AMA que atende 40 mil pessoas por mês, tem o AME, e será agora o primeiro Hora Certa da Zona Oeste. Eu queria lembrar o seguinte, que a roda tem que andar, independente se é PT, se é PSDB, se é PPPP da vida, a roda tem que andar, tá? Independente. Mas nós, da saúde, a gente, como eu já falei, somos deliberativos, a gente vai para cima. Isso mesmo. Nós vamos para cima, tá? Porque é diferente. A militância nossa, tá, Dona Socorro, você tem mais de 40 anos de militância, sabe? Não tem mais, não tem esse negócio. E o Conselho de Saúde tem uma estrutura diferente, tá? Porque senta o gestor, o trabalhador e o usuário. Muitas vezes, o gestor, no caso o subprefeito, ele quer fazer alguma coisa, mas ele não pode porque fica com a mão amarrada, né? Aí entra nós para chutar o balde. Ajudar, né? Ajudar. Tá? Não, na saúde. Na saúde. Tá? Entra nós que é para fazer andar. Quando se coloca aqui, espero que tenha caído essa ridícula parte do decreto, de que se a pessoa faz parte de outro conselho, como da saúde, do meio ambiente, né? Já caiu. Tá? Agora, a única coisa boa que eu vi nesse conselho é aquela reunião que você vai ter que ter quinzenalmente com todos os conselhos, que eu acho que é esse o verdadeiro conselho da subprefeitura. Tá? Não é esse participativo. É o que vai aglutinar a saúde, a educação, a cultura, a segurança, o meio ambiente, o esporte, tá? É esse que vai gerir a subprefeitura de uma maneira efetiva, no seu conjunto.
tá? Eu estranhei, viu, Leandro? Eu estranhei. Eu acreditava que o conselho da subprefeitura fosse alguma coisa mais transversal, tá? Onde você trabalhasse todos os segmentos, tá? E não especificamente como se falou aí, eu quero cuidar do meu alvará, né? Quero cuidar da minha licença, tá? A gente tem que cuidar de tudo, inclusive das licenças que foram expedidas irregularmente, tá? É isso que a gente tem que pegar, tá? Então é isso, tá? Obrigado. Somar, né? Somar. Desculpa, só chamar a Helena, porque eu achei que ela tinha ido embora, e ela não tinha ido embora, ela estava antes aqui na fila. Ela está aqui, então a Helena fala e depois você, José Américo, fala. O Américo Sampaio, desculpa. Não caiu. Boa noite a todos. Agradeço a Ângela pelo fato da Cid Deixa eu te apresentar. Que ótimo. Bom, olha, eu acredito que esse novo conselho tem uma questão interessante de aumentar os canais de oxigenação entre a administração pública e a população de uma maneira geral. Acho que tudo aquilo que colaborar para derrubar muros que separam as pessoas dos processos que conduzem a vida da gente no coletivo são sempre bem-vindos. E eu acredito, espero, estou aqui na perspectiva de fazer parte disso, exatamente para poder aumentar esta relação entre a população e a subprefeitura. A subprefeitura é onde a população parece uma praia, onde tudo aquilo que acontece com a vida das pessoas, elas não lembram dos edifícios no centro, ou do Martinelli, ou de qualquer outra coisa. Lembram quando tem que bater, porque aquilo ali é um ícone, né? É uma coisa mais de imagem do que outra coisa. Porque hoje eles vão reclamar mesmo, é sempre na subprefeitura, tá certo? É onde a vaga humana acaba batendo, né, na nossa praia. Da onde que eu acho que aumentar vai melhorar a relação entre as subprefeituras e a sua própria população. Então, acredito, eu estou vendo com bons olhos, estamos aí para essas coisas mesmo, e espero que dê tudo certo para todo mundo que se predispuser a isso. Obrigada. Boa noite à mesa, os companheiros e companheiras, e queria colocar uma questão muito específica, que não foi muito comentado aqui, e realmente me preocupa, que é a questão dos direitos humanos. A Prefeitura elaborou um primeiro decreto, apontando a participação ampla da sociedade, agora elaborou um segundo decreto, se não me engano, do dia 19, colocando aí a questão do TRE. Eu faço parte da Rede Nossa São Paulo, e a avaliação que a gente faz desse processo é que fazer essa parceria com o TRE é absolutamente positiva, garante a lisura e a legitimidade do processo, mas a solução que se encontra para a eleição dos moradores de rua, dos imigrantes, dos estrangeiros, de que isso vira uma atribuição do próprio Conselho empossado, é uma avaliação que a gente não concorda de maneira nenhuma. A gente está completamente de acordo com o que o Ângelo colocou, a ideia não é jogar a criança fora com a água, né? Queremos que o TRE realmente acompanhe, mas a solução de que a técnica está acima da política também não nos contempla. Então, a nossa pressão, eu vim até aqui só para falar isso, a nossa solução e que a gente saia daqui com encaminhamento, que seja levado para o João Antônio como um encaminhamento, como uma solicitação da sociedade civil, é que se garanta uma eleição paralela, que a Prefeitura faça, não o TRE, que seja uma eleição menor, mas que garanta pelo menos 2 representantes da população em situação de rua, 2 representantes dos estrangeiros, 2 representantes de imigrantes,
por subprefeitura, enfim, que se encontre uma outra alternativa que não simplesmente jogar para o TRE, alegar que não vai dar e que isso fica para o próximo daqui 2 anos. E aí, me surpreende, a Secretaria de Relações Internacionais está aqui, deveria ser um dos maiores entusiastas que isso acontecesse também, reconhecendo aí que a gente tem mais de 1 milhão de habitantes na cidade de São Paulo, entre paraguaios, bolivianos, africanos, que se for encaminhado dessa forma, se a eleição for regulamentada pelo TRE e não houver nenhuma outra alternativa, o que está acontecendo é uma violação do direito à cidadania de todos esses segmentos da sociedade, e isso, na nossa avaliação, é inadmissível, e vamos lutar com todas as forças para que garanta alguma possibilidade. Observador também não é... Observador seremos todos, qualquer um pode vir na reunião e somos todos observadores. Essa história não tem. Então, a nossa demanda é muito específica, que haja uma eleição paralela. A gente entende que tem a questão do TRE, mas que haja uma eleição paralela que garanta uma representatividade como conselheiro empossado dessas populações que não têm acesso aí ao título eleitoral. É isso. Eu acho que tem que ser identidade. Identificação. Pode falar 8 horas. Pois a Marília, hein? Oi. Marília, cadê a Marília? Boa noite, meu nome é Fidel, sou da iniciativa local e eu também venho participando já faz algum tempo desse processo aí de representatividade. E eu queria focar o meu discurso especificamente na nossa região aqui da subprefeitura de Pinheiros, porque cada região tem a sua carência. A nossa carência é representatividade. Aqui a gente tem um problema muito sério de representatividade, a gente não consegue juntar 5 pessoas para fazer uma votação, então é muito complicado. É muito complicado a gente tocar esse processo. Isso não significa que a gente deva desistir ou que a gente deva esperar, e é exatamente nessa direção que eu queria alertar, fazer um alerta aqui para as pessoas que vão se candidatar, seja lá quem for. Eu acho que tem que ter em mente que nós estamos aí divisando o desconhecido, na verdade. A gente tem vários conselhos, como já foi dito, vários deles são operantes, vários deles são inoperantes, mas é tudo sectarizado, tudo separadinho, cada um com a sua competência, cada um fala do seu jeito, às vezes a divisão territorial é diferente. Quer dizer, esse conselho participativo é a oportunidade que a gente tem de fazer uma articulação no sentido de arrebanhar todos esses outros conselhos, tá? Então eu acho que se alguém tem alguma dúvida com relação à função desse novo conselho, acho ótimo. Sabe por quê? Porque a gente pode fazer qualquer coisa. E essa qualquer coisa significa talvez fazer com que a gente mostre efetivamente o que a gente quer mostrar e que as pessoas vejam o que a gente vê e não o que é visto por aí. Vou dar um exemplo do que foi dito aqui, tá? E que me assusta. Esqueci o nome do rapaz, então, privado. Então, enfim, o rapaz, alguém falou a respeito de estrutura e ele falou assim: nossa, mas se tiver um lugar, se tiver se chamar e se tiver um lugar para se reunir, já está ótimo. Não, não está ótimo. Não está ótimo. A gente vê conselhos e conselhos e conselhos irem para o saco por causa disso. Porque não tem comunicação, e não tem comunicação porque não tem estrutura, e não tem estrutura porque não tem recurso. Recurso significa recurso financeiro, e significa recurso humano, e significa recurso material e tecnológico. Então, quando a gente está brincando de fazer conselho,
a gente tem que começar a pensar que essa brincadeira tem um preço, tem um custo. E esse custo é a parte do empenho do governo para uma política de Estado. Esse é um compromisso muito sério, muito sério, e que vai definir, no meu modo de ver, quem está de que lado. Porque, mais uma vez, a gente vê o processo que foi o orçamento participativo. Eu estava lá. Vai ser uma frustração que eu não sei se a população brasileira está disposta a enfrentar de novo. Entendeu? O nível de esperança, apesar de tudo, vamos pôr a bola no chão, o nível de esperança é baixíssimo. Baixíssimo, está na UTI, tomando soro. Então, é imperativo que quando a gente fale de conselho participativo e quando a gente dê esse passo rumo ao desconhecido, a gente saiba que a gente pode, ao mesmo tempo, estar criando um paraíso, mas ao mesmo tempo a gente pode estar criando um inferno. Então tem que estar disposto a enfrentar o calor. E o calor é quente, muito quente. Então essa questão da estrutura, eu acho que ainda precisa ser discutida. Não dá para lançar do mesmo modo que o Américo acabou de falar, eu falo a respeito da estrutura. Não dá para pensar em fazer um conselho deste nível e deste grau de importância, um conselho que vai reunir todos os outros conselhos, que é o que aparenta, né? Que é o que aparenta, sem uma estrutura de comunicação nos diversos níveis de comunicação. Então a questão da estrutura é fundamental. Agora é a Marília, a Melissa, e gente, a gente vai encerrar as inscrições, senão daqui a pouco a gente não vai ter quase ninguém mais aqui para ouvir as respostas. Boa noite, vou ser bem breve. Meu nome é Marília Felipe Ferraz, eu sou do GT de Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo. Alguns aqui já me conhecem, eu já participei de algumas reuniões do CARDS, inclusive com o subprefeito. E aí é uma questão importante que o vereador trouxe. Os CARDS regionais, eles são fundamentais. Enquanto esse conselho não se constituir, não se firmar, esse período de transição, ele precisa continuar acontecendo, assim como os outros CARDs, os outros conselhos todos, certo? Então, essa transitoriedade precisa existir para que não se perca o que é mais importante, que é o conhecimento de cada área. Por exemplo, hoje está passando aqui um abaixo-assinado sobre a atuação de um viveiro, que é o único viveiro de mudas da cidade de São Paulo. As pessoas desconhecem isso, a não ser as pessoas que já leram, que já ouviram falar. Muitas pessoas passou por aqui e nem falaram, não tem nada a ver com a gente. Só que é o viveiro que doa todas as árvores para ser plantadas na cidade de São Paulo. Que depois, se for doado, a gente vai ter que comprar as árvores. Esse conhecimento, ele precisa ser passado para todo mundo. E ele está presente onde? No CARDS central e nos CARDS regionais. Ou pelo menos deveria estar. Né? E isso não está sendo passado adiante. Isso é um exemplo. Existem milhões de coisas acontecendo. Né? Então, isso só pegando a área de meio ambiente. Por isso, eu chamo a atenção novamente para que, se os conselhos, o conselho vai ser formado, ele é ótimo, eu acho que o conselho participativo ele é fundamental, mas ele não pode abrir mão da participação dos outros conselhos. Os outros conselhos têm que continuar existindo. Obrigada. Melissa. Boa noite, também vou ser muito breve, porque eu me sinto contemplada pela maioria das últimas falas que foram feitas.
primeiro me apresentar, eu sou Melissa, eu não sou de movimento social, sou estudiosa do assunto da participação, trabalhei no orçamento participativo na época da Marta, né, na assessoria de relações internacionais. E, bom, queria destacar, né, acho que quando a gente pensa em participação como um complemento, né, à democracia representativa, existem alguns princípios que foram levantados aqui por todo mundo, né, a questão da diversidade acima do tecnicismo, comunicação, difusão, a vontade política é ponto primeiro, né, da discussão. Mas eu acho que um ponto que ainda não foi levantado, que eu acho muito importante, que eu gostaria, né, que uma posição, ou pelo menos ter isso em conta, né, pro desenrolar, né, do Conselho, é a questão da prestação de contas, né? Se a gente fala quando a democracia é representativa, a gente já tem uma dificuldade tão grande de fazer uma prestação de contas, como é que esse Conselho vai prestar contas para o resto da população? E aí eu acho que esses momentos, que nem os que estão postos agora, né, que vão além do Conselho, que propõem uma discussão mais ampla da participação, devem ser mantidos durante os próximos anos da gestão, né? Ou seja, que esse Conselho não se feche em si mesmo, que ele continue aberto, chamando a população para prestar contas, porque senão vai minar a legitimidade desse Conselho antes de nascer. Gonçalo. Eu só quero fazer só duas perguntas. Se, vamos supor que em Pinheiro não tenha 30 candidatos, tenha 28 candidatos, como é que vamos formar o Desculpa, Guerreiro, o nome do senhor, seu Geroncio. Como é que vamos fazer para completar as 30, que eu tenho direito às 30 vagas? De onde vem se vai vir para completar as 30? Tem 30. E outro problema é o seguinte, tem muita gente reclamando para pegar 100 assinaturas para sair candidato. Se o candidato não colher 100 assinaturas, que tem tempo para ser candidato, ele tem que ficar em casa. Para encerrar, eu só queria fazer uma perguntinha aqui, reforçando o que uma pessoa já falou, mas é basicamente o seguinte, eu só queria que a mesa me animasse um pouquinho, porque para isso, para mostrar, né, toda essa intenção, a questão de como o governo foi sucateado e desestruturado nos últimos anos, as políticas estão centralizadas, né? As subprefeituras, se eu estiver errada, Ângelo, elas estão bem fracas de recurso, de capacidade operacional. Então eu queria tem que mudar o modelo de gestão dessa cidade de melhor. Então eu queria saber quais as iniciativas concretas nesse sentido, né? Se tem projeto de lei, qual que é a discussão que o governo está fazendo para isso reverter, assim, a curto prazo, para a gente acreditar nessa boa intenção e que eu acredito, né? Que a gente fez tudo aí para eleger esse governo. Agora, então, concretamente, como é que a gente está mudando a estrutura dessa prefeitura? Então, agora eu vou devolver para a mesa, mas a gente aguenta mais um pouquinho, porque depois ainda a gente vai rapidamente apresentar os candidatos. Então, vou devolver aqui para a mesa, porque tem milhões de coisas para responder. Primeiro... Vamos lá, são muitas perguntas, eu vou tentar não pular nenhuma, porque eu acho desrespeito pular perguntas. O calendário foi alterado. Esse papel que está passando aí, ele tem o prazo de inscrição? Sim, foi estendido o prazo de inscrição. A princípio, o prazo de inscrição ia até o meio de setembro, vai até dia 7 de outubro o prazo de inscrição. A data da eleição nunca foi alterada, é mantida no dia 8 de dezembro. O site já está certo, aí é 7 de outubro, 7 de setembro a 7 de outubro. Esse é o prazo de inscrição para candidatos. Mandato dos candidatos é de 2 anos. Então, a gente elegendo os candidatos, eles estão em posse em janeiro de 2014, 2014 2015, no final de 2015 tem outra eleição, 2016 2017. Então, os candidatos que forem eleitos na próxima eleição, eles cumprem mandato no primeiro ano do governo seguinte. Isso é importante, até no sentido de várias coisas que foram faladas aqui, de pensar uma política de Estado, não uma política de governo, a gente criar condições para que isso seja perene, né? Então, nesse sentido, a gente pensou nisso também, acho que isso é importante também, que um conselho eleito em um governo ele possa acompanhar o governo seguinte,
para mostrar a autonomia da sociedade, que ela é, que não necessariamente está vinculada àquele governo, né? Esse conselho ele é autônomo, é importante que se frise isso. Se esse conselho vai discutir as verbas, está se pensando diversos mecanismos, né, para garantir a participação desse conselho participativo na discussão do orçamento da prefeitura. Ainda não tem nada definido, eu acho que essa é uma discussão que está colocada aí, muita gente trouxe. Eu acho que a Secretaria de Planejamento ela quer discutir isso com a população antes de pensar esses mecanismos, e aí vai ter o dia 16 de outubro, vai ter esse seminário aí que vai ser discutida a proposta do ciclo, e reforçando o convite aqui. Tinha uma pergunta escrita que era em relação aos candidatos filiados a partidos. Eu fiquei em dúvida se é sobre os conselheiros indicados por partidos que o Nabil citou, que era da lei que foi aprovada no final do governo da Marta. Aí, lendo a pergunta, eu acho que é outra coisa, que é se a gente acha legítimo que candidatos filiados ao partido participem do conselho. Eu acho extremamente legítimo. Eu acho que a militância partidária ela é válida como qualquer outra militância. Eu acho que, da mesma maneira que as pessoas militam nos movimentos sociais, nas associações de bairro, elas têm todo o direito de militar no partido. Eu acho que é importante a gente ter a militância partidária, assim como todas as outras militâncias, num espaço de participação. Em relação à garantia de 50% das vagas para as mulheres, no Conselho não está previsto nenhum tipo de cota para mulheres, cota racial, nada disso. O que tem de representatividade garantida são as representações dos distritos, que tem que ter no mínimo 5 conselheiros por distrito, independente do número de habitantes, porque a gente tem distritos na cidade que tem menos que 50 mil, que daria um para cada 10 mil. Mas, para além disso, as representações assim, de outros segmentos não estão previstas. A gente, no entanto, tem feito um esforço grande para estimular a participação de mulheres. Nessa terça-feira, a gente teve um diálogo com a cidade, com o secretário João Antônio e com a secretária Denise Dal, com lideranças do Conselho da Cidade e de outras lideranças de movimento feminista e movimento de mulheres, para pensar estratégias específicas para estimular a participação das mulheres, tanto como candidatas quanto eleitoras. Nessa reunião saíram várias ideias, inclusive a Secretaria de Políticas para as Mulheres se comprometeu a pensar material específico, algumas mobilizações para fazer com que essa maioria da população de São Paulo participe desse processo. Em relação à habilidade do governo em dialogar, aqui tem uma pergunta. Eu acho que essa aqui é uma reunião de uma associação que convidou lá, mandou os convites para a gente, para o governo, para a gente estar aqui, e a gente tinha 3 coisas acontecendo nesse mesmo horário, se desdobrou, colocou toda a equipe na rua para participar. Então eu acho que esse governo está com muita disposição de dialogar com a sociedade em todos os seus segmentos, grupos, de todas as maneiras possíveis. Em relação às perguntas da Dona Maria do Socorro. Dona Maria do Socorro, não sei se a senhora lembra, mas eu estava lá com você no diálogo com a cidade, que foi uma atividade do Conselho da Cidade que a gente fez com o José de Filipe no começo do ano, que a senhora trouxe a questão dos idosos e de Itaquera, que a gente discutiu o programa de metas para a saúde, a senhora falou dos idosos, e acho que foi uma grande vitória ver que a questão dos idosos foi incluída no programa de metas, em diversas metas, e acho que isso foi devido à sua mobilização e à sua participação no espaço. Em relação ao título de eleitor... Tem que consertar a LDO de 2014, que o idoso continua fora. Vou levar essa. Título de eleitor, eu acho que realmente eu acho que... Já vou aproveitar para responder para o Américo. O Américo estava em uma das nossas primeiras reuniões lá no começo desse ano, que a gente estava discutindo ainda essa concepção do conselho, e eu lembro que já naquela reunião a gente falou sobre os imigrantes, que seria uma puta conquista colocá-los lá, e ali a gente ainda nem tinha essa possibilidade, né, dos imigrantes. E acho que o governo, ele tá colocando essa questão dos imigrantes em pauta, com a coordenadoria que tem na Secretaria de Direitos Humanos para Imigrantes, e acho que realmente a intenção era colocar essa população para participar dessa eleição, da maneira como a gente queria ali, disputando todas as vagas e tal. A população de rua junto, né, como também uma outra parcela da população que dificilmente consegue estar representada nesses espaços.
por limitações técnicas, que são limitações válidas. Se a gente pensar que essa é uma experiência inédita numa eleição numa cidade de 11 milhões de pessoas, que não, então não é, a técnica não está submetendo a política, não é isso. A técnica é uma questão importante, inclusive para a gente garantir um processo político verdadeiro, que ele seja válido, com lisura, que aconteça de verdade. Porque também eu acho que é um pouco irresponsável a gente, sem a estrutura necessária, fazer um processo aí que ele pode ser manipulado, que ele não funcione, né? Então eu acho que garantir o funcionamento técnico, ele garante a política, entendeu? Eu acho que a gente também não pode desvincular. Eu acho que tem que perceber que fazer uma eleição desse tipo, desse tamanho, ninguém tem essa experiência, só tem o TRE. E acho que a gente se colocar esse desafio já é bastante difícil. No entanto, eu acho que essa é uma questão que a gente colocou. Eu acho que a gente não discute o voto do imigrante, a gente tem experiências sobre o voto do imigrante em vários países, sobretudo no nível local, e eu acho que a gente agora colocou essa questão na rua, sabe? Eu acho que é perceber também que agora a gente vai ter que debater isso daqui pra frente. Acho que não só para a eleição do Conselho Participativo, mas para as eleições em geral. Mas tem a possibilidade de fazer essa eleição paralela coordenada pela prefeitura? Eu acho que a gente está vendo qual é a melhor solução para... Pode ter a possibilidade. A gente está discutindo qual é a melhor solução para criar uma solução para isso aí. Eu acho que a ideia que o Pivato falou aqui, do conselho fazer depois, é uma das ideias, mas não está nada definido o que é isso. Só uma sugestão, os orçamentos participativos, por exemplo, de Diadema, eles têm sistemas eletrônicos de votação que, a meu ver, garantem lisura ao processo e que eles permitem uma votação muito mais ampla. Se até a esse critério técnico do TRE, eu entendo que seja uma opção e que é uma opção válida, mas eu acho que ele não é totalmente defensável e não vê outras alternativas. Tá, se a gente for discutir tecnicamente, eu até discuto com você, mas só para você ter uma ideia da dimensão. O processo de orçamento de Diadema, ele não se compara numericamente. Para a gente fazer uma eleição com pessoas que não têm título, a gente tem que ter algum tipo de cadastro das pessoas. Senão a pessoa pode votar de um lugar em outro. A opção do pré-cadastramento era uma opção que se preferiu que a pessoa não precisasse se cadastrar, ela pudesse aparecer no dia da votação e votasse. A gente tem que fazer escolhas, isso que a gente tem que entender. São escolhas políticas, não são escolhas técnicas. Todas as escolhas não são perfeitas. Todas elas vão deixar algum grupo de lado. Se a gente faz um pré-cadastramento, a gente também deixa quem não se cadastrou fora. Então a gente tem que avaliar o geral e olhar de cima, assim, não só as questões específicas, para ver qual é a melhor opção. Em relação... Porque o CADES tem estrangeiros,